Há 44 anos nascia em Altamira, Maranhão, Teonildo Soares Teixeira. Numa família humilde de 6 irmãos, entre eles 4 mulheres admiráveis, Deusenira, Antônia, Onesi e Lourdes, e um irmão homem, Teônidas, todos gerados da união de Cícero Gomes Teixeira e Maria Soares Teixeira. Teonildo Soares Teixeira, tornado conhecido carinhosamente como Nil Teixeira. Para falar da minha família, que vem de uma origem humilde, mexe um pouco comigo. Fé, determinação e orgulho é como apresento a maioria dos meus irmãos com formação acadêmica, superior e mestrado. Eu me lembro de um lugar de origem, no centro dos Passarinhos, no município de Altamira, um povoado de não mais que 20 famílias. Todos muito carentes, típico de toda a família do interior. Lugar onde a principal atividade da época era a agricultura familiar de subsistência, onde essa prática era repassada de pai para filho. Com o passar do tempo, a minha irmã concluiu a 4ª série, que era o maior grau daquela comunidade. Ela mudou-se para Altamira. E eu me lembro que o único transporte disponível naquela época era um jumentinho. E assim aconteceu com os outros 3 irmãos, ficando somente eu e a minha irmã mais nova, ainda no centro dos Passarinhos. Depois de algum tempo, meus irmãos mais velhos se mudaram para Vitorino Freire, Maranhão, um lugar mais elevado, e já tinha o 2º grau lá. Tinha carros, tinha escolas, como toda cidade pequena. O meu pai era muito criticado. Tinham ele como louco às vezes, mas ele foi se erguendo e conseguiu recursos para comprar uma pequena casa. E aos poucos ele começou a ver o seu sonho a se tornar realidade. Em 1982, chega a vez de Teonildo, o Nil Teixeira e a irmã mais nova se mudarem para a cidade com os pais. Um grande alívio. Conhecer carros, casas com piso de cimento, energia elétrica, tudo era muito estranho, mas parecia um sonho. Com 12 anos, Teonildo estudava e trabalhava vendendo bolo e din-din. Chegou a quebrar coco babaçu para vender as castanhas. Trabalhou como servente de pedreiro e nas férias ia para a roça com seus pais e os irmãos mais novos. E os mais velhos continuavam trabalhando na cidade. Como eu tenho a voz um pouco grave, eu enxerguei uma oportunidade de sair da roça. Eu era muito curioso, tinha muitos sonhos. E quando eu tinha exatamente 16 anos, eu conheci um jovem por nome Murilo Albuquerque, que ele me deu a oportunidade para fazer um teste numa emissora de rádio. Isso era em 1986. Eu me lembro que eram muitos candidatos para uma só vaga. Eu fiz o teste, fiquei aguardando, esperando, ouvindo no radinho de pilha. Quando de repente o locutor do Maranhão, Alberto Farias, anuncia: atenção, senhor Teonildo Soares Teixeira, favor comparecer na rádio Água Branca. Você foi o escolhido. Eu me lembro que dei um grande grito e chorei de alegria. E ali naquele momento eu comecei a ver o meu sonho tão esperado a se tornar realidade. Eu disse ao meu pai: pai, muito obrigado pela oportunidade, paciência e dedicação em me tornar um homem do campo, trabalhador e honesto. Mas chegou a minha hora de pegar voo. Eu vou ser locutor. Mesmo sem saber o que seria essa nova trajetória, sem saber o que é locutor, o que é ser locutor. Com apenas 1 ano na emissora de rádio,
Teonildo logo se destacou e começou a pensar mais alto e buscar novos horizontes, assim como seu pai e muitos outros que persistem em seus sonhos. Em 1987, mudou-se para Santarém, no Pará. Seu pai ficou desesperado e foi tentar convencer Teonildo a voltar para casa, pois ele ainda era menor de idade. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai e eu nos abraçamos e ele me disse: meu filho, é isso que você quer? Fique e siga o seu caminho. Meu pai naquele instante me abençoou e o meu sonho a partir dali passou a se tornar realidade. Eu comecei a trabalhar na Rádio Tropical AM como locutor noticiarista. E a partir dali, as pessoas me conheciam como Nil Teixeira. Com pouco tempo, menos de um ano, Nil Teixeira recebeu o convite para a Rádio Itaituba, também no Pará. Nil passou a fazer programas de rádio dos mais diferentes estilos. Nil tornou-se profissional de verdade. Você vai ligar pra gente participar, mandar música pra quem você tanto ama. Em 1989, quase em 1990, Nil veio para Boa Vista, Roraima. Profissional de rádio, também aprendeu a confeccionar joias. Nil tentou algumas vezes no garimpo, chegou até montar uma joalheria. Porém, em 1991, os garimpos se fecharam. Depois dos garimpos fechados, eu resolvi retomar a minha carreira e busquei emprego na Rádio Roraima, TV Educativa, na Rádio Tropical, até que conheci Raimundo Castro Barros, o alemão, proprietário da Rádio Equatorial. Tudo isso em 1991. A minha carteira profissional, carteira de trabalho, foi assinada pela primeira vez naquela época. Passou pouco tempo e o meu amigo, protetor, o meu companheiro, o meu patrão, o alemão, nos deixou. Foi uma grande perca. Eu ainda sinto muitas saudades. Nil Teixeira, sempre guerreiro, nunca desistiu de seus ideais. Muito solidário, descobriu que tinha afinidade em lidar com pessoas e lutar por suas causas. Foi quando Nil se identificou com a política e, resolvendo testar sua popularidade nas urnas, se lança na política como candidato a deputado estadual. Na época, ele precisava de apenas 500 votos para ser eleito. Mas desses 500, obteve apenas 273 votos. Mas Nil não desistiu. Sempre trabalhou nos bastidores da política, ajudando outros candidatos, mesmo sendo decepcionado. Nil continuou a trabalhar em rádio, com eventos, músicas, shows, sempre muito bem sucedido. Mas eu continuei com a cabeça erguida. Apresentava um programa de rádio chamado Brega e Chique, líder em audiência. Nessa época eu tinha um grande amigo, um parceiro e também meu patrão, José Renato Haddad, que sempre me incentivava, me dava muitas ideias, gostava muito do meu trabalho. Eu já era diretor de programação quando mais este amigo veio a falecer. Em 2009, acontece uma grande tragédia. Nil Teixeira perde tudo o que havia conquistado. Sem nenhuma estrutura, muito preocupado com a esposa e filhos, devendo muito e já desanimado da vida, quase no fundo do poço. Mas não desistindo de lutar. Nil lança-se candidato novamente. Obteve quase 500 votos, ou seja, muita gente acreditava em Nil Teixeira.
Mesmo não vencendo na política, resolve lutar de forma diferente para ajudar de alguma forma a contribuir para o desenvolvimento do estado de Roraima. E Deus? Deus não é como um homem. O homem olha somente o exterior, a aparência, as riquezas. Deus sempre olha o coração, aquilo que somos. Deus mudou a minha história quando eu entreguei a minha vida ao grande Rei, ao Senhor Jesus Cristo. Deus realmente guiou Nil. Ele abençoou com uma ideia de lançar um programa na TV com anúncio de imóveis. Nil passou muitas lutas financeiras, mas mesmo assim não murmurava. Seguia em frente confiando em Deus e em menos de um ano pagou suas contas com um programa de anúncios nos finais de semana no Canal 12. Mas como o mundo é capitalista, a emissora resolveu aumentar o valor do programa, o que ficou inviável continuar naquela emissora. Deus é tremendo. E ele resolveu usar o Wilson Barros, conhecido por todos como Tio Wilson. Nós tínhamos muita amizade, por sermos colegas de profissão. O Tio Wilson me convidou para apresentar um programa de TV diariamente das 3 às 4 da tarde. E agora no canal 28. Até nesse momento, eu já havia desistido do programa devido ao estresse. Eu fiz até tratamento nesta época. O Wilson Barros, ele tinha um jeito de pai, de amigo, de profeta, de irmão. Quem o conheceu sabe disso. Ele me deu muitos incentivos. E a partir dali, houve muito progresso em minha vida profissional, financeira, na saúde, na área espiritual. E eu passei a ser próspero. E Deus me abençoou com bens. O tio Wilson dizia: é isso aí, velho. Você é bom. Ninguém te segura. E os bons sempre conseguem. O saudoso apresentador Wilson Barros sempre dizia a Nil Teixeira: você faz parte dos homens de sucesso desse estado. Roraima precisa de conhecer Nil. Na minha história de vida, que ainda não acabou, mais um amigo me deixou. Wilson Barros. Quase ninguém sabia que ele lutava contra a morte. Deus tinha um propósito diferente na vida dele. E o levou. Mas eu creio que ele está com o Rei. Nil Teixeira continuou com seu programa, adquiriu bens, montou sua imobiliária. Deus fez diferente e o abençoou com patrimônio para depois o abençoar com o mandato. Eu não quero usar o mandato do povo para me enriquecer. Eu quero trabalhar agora para o povo, porque Deus já me abençoou muito. Eu quero deixar um legado, uma marca para esta geração. Assim como o Wilson Barros deixou a sua marca, o seu legado, muitos aprenderam com ele. A Bíblia diz: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Eu já recebi muito de Deus. Agora é minha vez de dar ao povo a oportunidade de governar comigo. Eu estou aprendendo a servir para o povo. Eu quero governar com o povo. Eu serei um deputado do povo. Quero, junto com o povo, transformar este estado. Povo de Roraima, eu sou Nil Teixeira.
acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ver. Você pode até tocar o céu. Se o quê?